Amém. Então, Rafael, esses sinais, claro, esses sinais de profanação, de promiscuidade, tudo isso nos mostra realmente que estamos caminhando para o fim. Estamos, de fato, caminhando para o fim. E os sinais também nos céus, sinais celestes. Ano passado a gente teve muito, eclipses, conjunção planetária. Agora, em 2021, batemos o recorde já, comparado ao ano passado, de vulcões que entraram em erupção. Aquele Etna na Islândia, o Etna está entrando em erupção corriqueiramente. Então, tudo isso é a natureza gritando, de fato, que o fim vem, né? Você tem essa mesma leitura a respeito disso? Tenho sim. Inclusive, tem um site, deixa eu só dar uma olhada aqui para eu te falar o site para o pessoal olhar, que eu sempre oriento quem está me seguindo lá, a entrar nesse site para saber coisas referente a Electroverse. Deixa eu ver só se eu abro aqui. Consegue compartilhar? Claro, se você mandar para mim o link aqui no WhatsApp, eu consigo. Você está usando teu celular para transmissão, não, né? E se eu colocar aí o share screen, compartilhar a tela, será que vai? Faz aí o teste aí pra gente ver. Tá aparecendo? Foi, aí. Então, esse site aí, eu aconselho todo mundo a usar o Google Chrome, porque ele consegue fazer a tradução, né? Ele está em inglês. Esse site ele trata dos impactos climáticos, vulcão, terremoto e etc. É um site bem interessante porque ele tem a opinião completamente oposta à mídia da grande narrativa, ou seja, ele foge dessa doutrinação do medo, né? Que toda hora tem um meteoro que vai destruir a Terra, toda hora. Então, os globalistas usam muito medo, porque a pessoa com medo fica mais suscetível a ser capturada por uma ideologia. Então, esse site aqui, ele não se curva a essa ideologia do grande reset, que é essa bandeira verde, tá? Dos ecologistas, tá? Do pessoal que quer comer carne sintética, quer comer inseto. Ele foge totalmente disso aqui. Mas ele informa sobre o que está acontecendo no mundo. Tá? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Legal aqui, ó, o aquecimento global causado pela energia solar natural acabou. A próxima época de resfriamento está chegando. Ou seja, essa balela de aquecimento global é um discurso muito furado, porque tudo tem a ver com a máxima e mínima solar. Nós estamos entrando num período de mínima solar, ou seja, agora é resfriamento, dentro do ciclo de aproximação da Terra em relação ao Sol. Então, esse site é bem interessante, é o Electroverse. Me manda o link que eu coloco na descrição aqui, depois. Tá ótimo, eu vou mandar para você depois, para vocês verem direitinho, mas é isso aí. É interessante as pessoas entenderem exatamente esse ponto, que a natureza ela sinaliza durante toda a história. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, se eu não me engano, Gênesis 12, né? Posso estar equivocado aqui precisamente. Ele falou: olha, Abraão, vou fazer um monte de promessa para você agora. Você vai ser pai de uma grande multidão, a partir de você as famílias da terra serão benditas. Deus estabeleceu aliança com Abraão, com Abrão ainda, né? Porque, enfim, Deus é Deus de alianças e gerações. E aí ele fez algo com Abraão muito interessante. Tirou ele da tenda e falou: olha para o céu. Ou seja, olha um sinal aqui na natureza. Olha para o céu, conta as estrelas. Ou seja, estrela. Você não consegue contar? Não, assim será a tua descendência. Jesus, quando nasceu, os sábios do Oriente foram guiados por uma estrela. Então, assim, o tempo inteiro, Deus é tão perfeito que ele orienta o seu povo, ele orienta os seus filhos com sinais da natureza. As pragas do Egito foram sinais na natureza, Deus usando a natureza, obedecendo à ordem divina. Então, o tempo inteiro, a natureza vai sinalizar para o seu povo. Lembra daquela tribo pequenininha que tinha na Bíblia, que ficou com uma das menores porções, não tinha muito respeito, que era a tribo de Issacar? A tribo de Issacar era muito pequenininha, mas a tribo de Issacar tem algo muito peculiar. Ela conhecia os tempos, as épocas e as estações. Então, nós devemos ter a unção da tribo de Issacar. É que nós olhamos para a natureza e entendemos o tempo. Nós olhamos para o que está acontecendo e entendemos a época. Sabemos muito bem a estação. Então, assim, por exemplo, o Yellowstone, que é o maior vulcão hoje mais perigoso que existe, a NASA, junto com o serviço meteorológico da Europa, então quer dizer, Europa e Estados Unidos juntos,
junto com o Serviço de Meteorologia, Geológico, dos Estados Unidos, e junto com aquela agência chamada NOAA, dos Estados Unidos, estão buscando uma tecnologia para perfurar o vulcão Yellowstone a quilômetros e quilômetros de profundidade para resfriá-lo, porque ele a qualquer momento ele entra em erupção. Nós estamos falando do maior cataclisma mundial, está falando de extinção de muitas espécies e dizimar muitas vidas humanas. Então a natureza está tremendo, a Terra nunca tremeu como está tremendo agora. Inclusive aquele site que eu mostrei, as pessoas podem entrar, que ele coloca lá onde está acontecendo agora terremotos, né? O ano passado foi um ano de muitos tremores. Mês passado, esse mês agora de março, teve um tremor no Japão de 7,3 na escala Richter. Então tudo isso sinaliza para a gente que a natureza está gemendo, né, com dores de parto, que eu acredito que realmente é onde a gente está no relógio escatológico, que é no princípio, né, no princípio das dores de parto, do nascimento ali, da nossa redenção. Mas a gente tem essa sabedoria de olhar para a natureza, de olhar para os acontecimentos e perceber que Deus está falando algo conosco, que inclusive quando ele sinaliza para Israel, né, sinalizando para Israel, mostrando que a figueira está florescendo, os acordos que estão surgindo, né, a religião mundial sendo construída, a era da apostasia, que a gente está falando um bom tempo sobre a apostasia aqui, a iniquidade, que a gente está falando um bom tempo aqui. Então, são muitos sinais, né? Eu não quero te sugar muito, Rafael, porque depois você não volta. Então, eu só quero falar só mais duas pautas aqui, que é importantíssima. Eu queria aproveitar você, porque você é um cara muito, muito culto, muito sábio, muito inteligente. Tu vai... Pô, que isso, fico lisonjeado. Eu queria falar sobre isso aqui, ó. Vou colocar aqui para você ver essa matéria. Eu até fiz um vídeo sobre isso, mas é bom a gente ter leituras diferentes, ó. Sobre a mensagem da Páscoa do Biden. Ele não fez nenhuma menção a Deus, e ele recomenda profanar o feriado. Como que ele recomenda profanar o feriado? Ele recomendou profanar o feriado da seguinte maneira, sugerindo ao povo judeu que comemorassem a Páscoa pelas telas, não de lado a lado, não pessoalmente. Mas os judeus, eles não usam nada eletrônico nesse dia. Nada de tecnologia. Nada. Aqui no corpo da matéria, tem aqui até o vídeo do Biden e a vice dele falando, eles não fazem menção a Deus, e nós sabemos que a Páscoa, o centro da Páscoa é Deus, é o sacrifício de Cristo, né? E eles não fazem nenhuma menção a Deus. A vice mesmo fala que o feriado da Páscoa é a resiliência do espírito humano diante da injustiça, entendeu? O presidente disse que os judeus estariam observando o mandamento bíblico do ritual do Seder em uma tela em vez de lado a lado, tá bom? Aí deve-se notar, de acordo com seus mandados religiosos, é proibido aos judeus usar eletricidade no dia sagrado. Então, isso aqui parece que se repete aquela mesma cena da posse, né? Mesma pode coisa. Fazer um comparativo, porque acho que eles estão excluindo a Deus, eles estão excluindo Deus desde o começo. O camarada, ele não tá legal, ele tá caindo, ele não consegue nem ficar de pé. Foi manchetes aí, ele caindo do avião lá várias vezes, ao subir a escada do avião, ele esquecendo o nome se eu não me engano, rapaz, esqueci agora aqui. De um general, era um general, do secretário de Estado, secretário de Defesa. Isso, secretário de Defesa, ele esquece o nome. Ele, em algumas entrevistas, ele onde é que eu tô, para onde é que eu vou, ele tá perdidão, né? Inclusive o Trump também falou que ele tinha que tomar umas injeções para ficar meio acordado. Então tem essas coisas aí que nos mostra que ele é só um peão que foi usado para ser tirado agora e assumir essa mulher aí, que a mulher é um demônio encarnado, né? O que você me fala disso aí, dessa matéria, a sua leitura a respeito disso aqui, que é muito importante também. Esse sistema mundial, esse sistema globalista, ele tem muitas marionetes, né? Tem muitas marionetes. E existe uma agenda distópica, que é uma agenda para poder confrontar, que eu falo, dos valores judaico-cristãos. Quando as pessoas me escrevem assim, será que nós estamos na era da perseguição? Eu respondo do seguinte modo: nós estamos na era anticristã. Na era anticristã. Essa era anticristã, as pessoas precisam entender que não só no mês passado, por exemplo, na Índia, vários irmãos nossos perderam a vida.
por causa do hinduísmo mais nacionalista. Na Nigéria, mês retrasado, mais de 700 irmãos perderam a vida de uma vez só. Né? Na China, são usados, bom, não posso nem usar muitos termos aqui, posso prejudicar a sua live, mas a agenda distópica é aquela agenda que ela confronta diretamente o modo como a sociedade, a civilização ocidental foi construída, em cima dos 10 mandamentos. Até o nosso conjunto de moralidade, de ética, de noção de céu, de inferno, é moldado por princípios divinos. E isso é a lei de Deus. Aí a Obidê caindo, ele já está no bico do corvo, tadinho. Então, assim, o que ele foi colocado lá para um propósito, ele foi colocado lá com uma intenção, entende? E as pessoas que apoiaram ele trabalham com o desgoverno, é isso que as pessoas precisam entender. Eu aconselho, inclusive, todo pastor, todo líder religioso, tem muitos católicos que me seguem, né? Que graças ao Eterno estão se distanciando do sistema romano, né? São católicos apostólicos, e entenderam que o sistema romano é um sistema caído, e tem muitos irmãos católicos apostólicos que me seguem, e eles entendem o que é isso. Essa agenda distópica, propositalmente, ela está tirando Deus da humanidade. E o Bidê, a Kamala, né, eles foram colocados com esse propósito. Essa elite mundial, ela trabalha justamente com isso, de colocar alguém para provocar uma disruptura, distrair as pessoas, e aí sim eles conseguem implementar um plano. O primeiro plano deles é controlar a população do mundo inteiro, então é mapear a população do mundo. O que está acontecendo agora? Todas as grandes organizações mundiais estão pedindo um passaporte mundial, né? Até meu vídeo agora, acabei de subir um vídeo falando sobre 23 países pedem a OMS e a ONU para estabelecer um governo mundial para lidar com essa crise. Ou seja, eles estão falando eles estão falando da nova ordem, eles estão falando do plano, né, do grande reset. Ou seja, nós já estamos no grande reset, não é que vai começar, nós já estamos. Então, o grande reset, ou seja, a NON, ela trabalha com o desgoverno, com a disruptura, corromper os valores judaico-cristãos, tirar a lei de Deus do mundo. Inclusive, a lei de Deus está ligada ao anticristo, né? Porque o anticristo é um homem sem lei. Que sem lei é essa? Sem a lei de Deus. Então, a lei de Deus tem que ser tirada, porque é isso que impede o anticristo se manifestar também. Então, a gente precisa ter noção que o Bidê, a Camaleão e toda a sua ala ali das feministas, eles precisam cumprir essa agenda. Eles precisam colocar isso em prática. Por isso que o secretário de Estado dos Estados Unidos mandou hastear a bandeira do movimento LGBTQP. Né? P aí, você pode fazer um exercício mental para lembrar o que é o P. Pedo, né? E, inclusive, já, Giovanni, eles vão incluir o I de incesto. Pode esperar, porque o incesto está sendo colocado na cabeça das pessoas como algo natural, tá? Inclusive, no ano retrasado, teve um projeto de lei do PCdoB, que era a projeto de lei da família do século XXI, em que ele legitimava ou tratava de modo natural o casamento entre pai com filha, filho com pai, irmão com irmão, ou seja, a lei do incesto. Então podem se preparar, porque essas agendas é justamente para poder romper, dilatar com a sociedade que eles chamam de moralista, que usa discurso de ódio, politicamente incorreto, entende? É assim, Jesus disse, por amor a mim, vocês serão perseguidos. Então nós seremos resistência a isso tudo, né? Tem uma novela já que passou, acho que ano retrasado, ou ano passado, não sei, que eles incluíram o incesto lá nessa novela da rede esgoto de televisão, que essa novela, o avô se apaixonava pela neta. Sim. É a programação preditiva. Porque quando acontecer, a população já aceitou, né? E a respeito, ainda falando do Bidê lá, nós temos essa previsão aqui. Essa previsão aqui do Simpsons, olha. Igualzinho, né, cara? Olha lá. Inclusive o roxo, né? Inclusive o roxo. O roxo é alta patente, né? Alta patente da Irmandade Satanista. Então, olha lá. Você vê o brinco, o colar, a roupa. Aproveitando essa deixa que ainda estamos falando sobre geopolítica, o que você acha do Brasil? Que na sua leitura,
Eles estão preparando um peão aqui também, não estão? Olha, tem muitos peões, né? Tem 11, inclusive, os demônios de toga, né? Uhum. Mas, enfim, Brasil, a gente está diante de uma realidade muito complicada, muito complicada. Eu acho que só muda com a força das pessoas nas ruas. Mas não estou falando de 10 mil pessoas, não. Eu estou falando de muitas pessoas na rua, igual a marcha pela família, por Deus e pela família, que mudou a história lá na década de 60. Inclusive, eu conversei essa semana com o tenente-coronel do Exército Brasileiro, e ele falou para mim, olha, a coisa é muito séria, nós estamos num momento muito sério, e só muda se o povo for para a rua, só. Mas todo mundo que está assistindo a gente aqui não deve cair no jogo da manipulação, entende? Esse acirramento, essa polarização, essa discórdia, essa briga, essa intriga é proposital no mundo inteiro. O mundo inteiro está assim, entende? O mundo inteiro está assim, porque só se coloca uma nova ordem com o caos. Então o caos é necessário, é um instrumento, entende? Então, assim, no Brasil nós estamos vivendo um momento de, acho que é uma das maiores batalhas espirituais dos últimos anos, né? Nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas do mundo, né? Não só do mundo. Tanto que o próprio tema da campanha do BD foi uma batalha pelas almas da América. Ou seja, nós estamos em guerra espiritual mesmo. Muitas pessoas estão morrendo sem salvação. E a gente precisa anunciar a Cristo, despertar as pessoas que estão dormindo. Então, no Brasil, nós temos alguns peões, né? Nós temos algumas pessoas trabalhando. Nós temos agora um assunto em alta, a troca de generais, que não são tão fiéis assim ao presidente, que receberam muita pressão dos senadores por causa da licitação do 5G. Então nós temos muita coisa dentro dessa estrutura política corrompida no Brasil que são muito sérias, né?